Hoje nós vamos falar sobre um dos melhores filmes do Mark Dacascos, esse grande artista marcial, mas confesso que se não for o melhor, é um dos melhores. Combate, Lágrimas do Guerreiro, baseado no mangá chamado Freeman, cujo assassino de uma máfia chinesa soltava lágrimas quando matava seus inimigos. Bem bacana, bem legal, do ano de 1995, e fez um baita sucessão, com um orçamento de 9 milhões, passou da casa dos 100 milhões, porque muita gente vistoriou não só no cinema como nas plataformas e mídias de época. Um filme que se tornou bem bacana, atemporal, trazendo uma história de máfias, de clã entre a China e o Japão. É sobre isso que eu vou falar um pouco nesse vídeo, lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã, de cinéfalo. E confesso para vocês que o mangá eu não cheguei a ler nada, não cheguei a conhecer, porque no Brasil foi publicado muito pouca coisa. Mas é sobre isso que nós vamos falar. Logo depois da vinheta eu tô começando então, tudo bem para vocês? Ok? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo combinado entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? No ano de 1995 chegava ao cinema Combate, Lágrimas do Guerreiro, baseado no grande mangá Freeman, que fez muito sucesso no Japão e no restante do mundo, trazendo Mark Dacascos na pele de um assassino que fazia parte do clã chinês, Filhos do Dragão, que vai matar ele vai para um lugar para assassinar pessoas. E nisso que ele assassina pessoas, uma pintora estava ali e ela o viu fazer isso. E viu as suas lágrimas logo depois que ele executou essas pessoas. Ele tinha que matá-la, porque ela também era para ser assassinada. Só que por algum motivo ele não consegue. E lembrando a sua iniciação, Mark Dacascos era um cara que fazia vasos de muito renome e consagrado. E ele foi capturado por essa máfia chinesa, os Filhos do Dragão, e foi iniciado nela por uma senhora mística de muita idade que inseriu agulhas em pontos secretos dele, e ele ficou amarrado a uma estátua enquanto ela fazia isso, onde ele perdeu a sua própria consciência, o seu livre-arbítrio, e se tornou um dos maiores assassinos desse clã. Só que em seu íntimo ele não queria aquilo para si, e sempre quando ele fazia essas mortes, ele derramava lágrimas dos seus olhos. Pois é, voltando ao presente, ele leva essa moça é levada até o hospital porque os outros que estavam com ele acabam baleando ela sem querer, por segredo. Ela acaba indo pro hospital e um policial japonês assim, modo de falar, que é Kevin Careio, esse ator que foi o vilão do primeiro Bad Boys, é um policial japonês duvidoso, né, corrupto. E ele a visita no hospital, só que ela dá um tático nele, ela coloca uma senhora no seu lugar e foge do hospital. Na casa dela, ela encontra Freeman, esse assassino que tenta a todo custo matar ela, mas não consegue. E os dois têm uma noite de amor intensa. E quando vão na casa dela para matar ela, para terminar o serviço que ele não concluiu, ele mata essas pessoas, só que essas pessoas são do clã Yakuza, eternos rivais dos Filhos do Dragão.
Um filme muito bem escrito, bem roteirizado devido à trama do mangá em si, na película. Mark Dacascos está bem na foto, no auge da sua forma física e novo ainda, né, em começo de carreira, mostrando todo o seu arsenal e para que veio. O filme mostra muito as lutas, né, desse clã Filhos do Dragão, que tem a represália, né, que o Yakuza vai lá na China e destrói um lugar lá onde pertencia a esse clã, matando velhos, idosos, gente de todo tipo inocente. E eles querem uma retaliação. Só que um desses assassinos que também acompanha o Freeman tem a ordem para matá-lo assim que concluir o exercício. Essa responsável por esse clã Filhos do Dragão, uma idosa, fala que a morte o acompanha e por isso que ele sempre tem muito êxito nas suas trocas de tiro, quase sempre não é baleado, não é ferido, porque alegam que a morte está com ele. É um filme com um roteiro bem costuradinho, bem bacana, envelheceu bem com o passar do tempo. E fiquei até curioso para ler o mangá, para saber se falava dessas mesmas coisas, o que retratava nele. Mark Dacascos leva essa. Ele tem um caso, começa a ter um afar com essa moça que era para ser assassinada, uma artista. Ele conta a sua história, essa que eu falei agora há pouco, e eles vão parar no Japão, no lar dele, onde ele fazia os seus vasos que eram muito caros, milionários. E aí eles enfrentam toda uma parte da Yakuza, que se reestrutura, pois os seus outros assassinos vão e matam o líder deles, e uma mulher assume, uma mulher que tem caso com esse Kevin Karai, que é o policial corrupto, que foi citado no início da trama do filme. Ele tem um envolvimento com ela, que ela tenta chantagear ele, alegando que ele a estuprou. Só que aí eles têm uma consumação de um amor, de cumplicidade. E ela vai com tudo pra cima de Freeman, em busca de vingança, em busca de estabelecimento. Só que ele mata todos da Yakuza que vão atrás dele, mata o pessoal do seu clã também, os Filhos do Dragão, e a deixa viva para que ele possa desaparecer e nunca mais ser procurado por nenhum ou nenhum outro. O filme é bem bacana. Se você não viu ainda, veja. É no ano de 1995, década de 90. Tinha aquele boom dos filmes japoneses e chineses. Ainda está em tempo ainda. Se você puder ver, veja. O filme envelheceu bem. A trama é bem desenrolada, é bem resolvida. Este é o meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, da qual o personagem título, Lobo Negro, e seu filho caçula, Lobo Cinza, e seus arqui-inimigos, o seu clone, Cão Selvagem, e o parasita Sombra das Trevas, foram os únicos criados para esse novo segmento que é a literatura. Disponível na Amazon e no Clube dos Autores, no seu formato digital, em e-book, e também no seu livro sólido, físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E é aqui que eu conto a origem secreta do universo Gamp, criada em parceria com Emerson Penerari. E este ano ainda eu estarei lançando o meu terceiro trabalho literário, ainda está no forno, está nos preparativos, e até o final do ano estarei lançando ele para vocês. E assim que tiver mais informações a respeito dele, eu vou compartilhando com vocês. É isso, pessoal. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?